Ontem a gente começou a ver, né, a escola neoclássica, eu diria não, eu disse para vocês, né, que é a escola mais, vamos dizer assim, que engloba, né, regras, percepções e ferramentas, né, vamos dizer assim, da atualidade, né. Então, assim, a gente consegue, né, perceber, ao estudar essa escola, tá, uma série de aspectos que a gente encontra, né, no cotidiano das empresas atuais. Quer dizer, apesar dessa escola começar, né, lá pelos anos 50, ela vai ganhando força e se modificando ao longo do tempo. A gente olhou também um aspecto que essa escola, na verdade, ela não é vamos dizer assim, ela não é um grupo, vamos dizer, deixa eu achar a palavra legal. Na verdade, assim, ela não é composta por um grupo de ideias e pensamentos homogêneos, né? Como você vai olhar, por exemplo, a teoria burocrática, né? Ali você tem um grupo, né, de pensadores e de ideias bastante homogêneos, seguindo, né, a cartilha lá do Max Weber, etc. Né, com pequenas mudanças ao longo do tempo, muito mais relacionadas ao cenário real. Né? Aqui na escola, na abordagem neoclássica, você tem um conjunto de ideias que ao longo do tempo vão, né, se configurando, né, nessa escola. Tá? A gente pode até olhar isso de uma outra forma, né, e a gente vai olhar um pouquinho isso quando a gente chegar na discussão de estratégia e planejamento. Quer dizer, na verdade, você acaba tendo uma abordagem, que é uma abordagem dominante, né, dessa segunda metade do século XX, tá? Mas e início do século XXI, e dentro dessa abordagem, sim, você teria, né, talvez grupos ou escolas. Inclusive, quem aborda isso muito bem é o Henry Mintzberg, que é o professor da McGill University, lá no Canadá, e ele, para a área de estratégia, né, ele tem um livro bastante conhecido chamado Safari de Estratégia, onde ele organiza esses campos da administração em 10 escolas. Tá? Acho que é um livro que vocês vão ter contato com ele em algum momento. Né? O Mintzberg é um autor também bastante relevante do campo de estratégia, não de administração geral, né? Mas as contribuições dele também são bem relevantes para as nossas discussões aqui. Então a gente olhou os capítulos 7 e 8 ontem, né? E hoje a gente vai olhar o 9 e o 10, né? O 9 é curtinho, o 10 que é um pouco maior, que a gente vai explorar ele um pouco mais, e esses capítulos também eles deixam alguns ganchos para outras disciplinas que vocês vão ter, né, para a própria disciplina de estratégia, né, agora não tem, a gente tinha na grade uma disciplina de estratégia empresarial, não tem mais, né, então hoje a gente trabalha com uma disciplina de administração estratégica, que deve ser no 5º período, e parte do conteúdo a gente vai ver a partir da semana que vem. Deixa também espaço para a disciplina de organização e métodos, né? Quer dizer, que vocês vão ver um pouco como é que é o desenho organizacional, as técnicas para fazer esse desenho, etc. A gente vai, que é basicamente esse capítulo 9 que a gente vai ver aqui. Tá? Então, vamos, né, ao longo do caminho, né, essa matéria é uma matéria um pouco, vamos dizer assim, genérica, né, ela passa por diversos campos e vai abrindo espaços, né, vai deixando ganchos aí para serem aproveitados em outras disciplinas ao longo do curso de vocês. Ela é mais uma matéria introdutória, né, à ciência da administração. Então vamos lá. Essa questão das decorrências da abordagem, da abordagem neoclássica, né, já olhou um pouco algumas delas, e agora a gente vai olhar a departamentalização, né, que está no capítulo 9 do Chiavenato, né, é um capítulo bem curtinho. Quer dizer, então, assim, na verdade, você tem aqui um certo confronto entre, né, engenheiros e administradores. Né? A visão da engenharia é sempre uma visão mais focada
na especialização do trabalho, nos processos, no método, na ferramenta, etc. Quer dizer, você não tinha uma ênfase, né? Quer dizer, os engenheiros, a princípio, não deveriam enfatizar estruturas organizacionais, né? Quer dizer, lembra lá atrás quando eu falei, olha, a linha de produção é exatamente o momento que permite o nascimento aqui de duas ciências que são co-irmãs, né? Que é a administração, né, e a engenharia de produção. Quer dizer, a engenharia de produção vai na linha de produção, né, discutindo layout produtivo, as atividades, etc., né, e a administração vai na linha em cima, né, na parte de cima, fazendo o quê? Planejamento de atividade, né, o PODC, né, fazendo acompanhamento, toda a parte administrativa, né, pensando a produção, etc. Então, os engenheiros, obviamente, eles estavam com uma ênfase muito maior nas tarefas, né, e na questão da especialização dos operários. Tá? Tem, obviamente, a linhagem dos clássicos, né, que vem com o Fayol, que olha um pouco mais, né, a questão da estrutura, né, dos órgãos do desenho, né, a gente já viu isso lá atrás, é o nascimento da ideia de divisões, de holding, etc. Mas mesmo assim, apesar das organizações já serem, né, já terem tamanhos bem significativos lá no início do século XX, né, o tamanho que essas organizações atingem, né, no pós-Segunda Guerra consegue ser ainda maior. Né? Não só o tamanho, mas a complexidade. E aí a teoria neoclássica, né, ela traz uma contribuição, que é essa nova abordagem sobre a departamentalização. Né? Ou seja, a ideia de departamento vem lá da abordagem clássica, né, de você, o departamento ser a menor célula organizacional, né, onde você coloca ali atribuições, né, para as pessoas que estão ali, você aloca recursos, né, em termos de pessoas e materiais, né, você tem processos e você busca, né, ter resultados. Quer dizer, é um sisteminha ou um subsistema de um sistema maior, né, se a gente usar a abordagem sistêmica também para olhar esse assunto. Né. Então, assim, a ideia aqui, né, é que a teoria neoclássica, ela pega essa ideia da departamentalização e fala, não, ok, estou de acordo com isso, tá? Mas devido à complexidade das organizações, né, a gente precisa explorar essa ideia mais. Né? Então ela traz a ideia de você poder ter departamentalizações de verticais e horizontais, né, e outras coisas que a gente vai ver agora. Tá? A ideia da departamentalização vertical, né, ela é relevante quando você tem a necessidade de aumentar, né, as estruturas de supervisão, né, quando você acrescenta mais níveis hierárquicos na estrutura. E isso pode acontecer por N questões, por desdobramento de autoridade, né, pelo tamanho da organização, pela complexidade, pelo tipo de foco que você quer dar, né, tem vários motivos para você, né, esticar aquela organização num sentido vertical. Né? Então, a característica principal é o crescimento vertical do organograma com o aumento, né, do número de níveis hierárquicos. A principal discussão aqui é quantas pessoas, né, que um gerente, um gestor deve ter como, né, como subordinadas. A gente falou disso um pouquinho antes. A segunda forma de você especializar, né, a sua departamentalização, né, é a horizontalização. Ou seja, você entende que o trabalho, o trabalho que é feito, precisa ser mais atomizado, né, atomizado ou dividido em etapas menores. Né? E aí você precisa especializar um pouco mais aquelas atividades, você cria mais processos, né? Você especializa mais o trabalhador, e aí faz sentido você dividir, né, às vezes, um departamento em outros departamentos.
Tá? Com isso, você, né, tende a aumentar a especialização, a perícia, né, e, consequentemente, a eficiência, a melhor qualidade, etc. Tá? Então, ela é uma especialização de atividades e conhecimentos. Tá? Ela não afeta, a princípio, os níveis hierárquicos. Né? Você tem criação de mais departamentos na lateral, né, dos que existem. Tá? Você acaba tendo, sim, crescimento do organograma, mas bastante fácil de perceber, né, que muitas vezes essas especializações acontecem. Por exemplo, se é uma empresa de fabricação, né, acontece debaixo de uma diretoria de operações, que aí você passa a ter ali inúmeros departamentos, né, fazendo as atividades específicas. Pode acontecer uma organização também na área administrativa e financeira, né, você tem ali um departamento contábil, um departamento administrativo, um departamento de RH, um departamento de planejamento, né, um departamento de desenvolvimento de novos produtos, um departamento de marketing, né, quer dizer, você ter várias coisas ali penduradas, né, naquela diretoria ou outro nome que tenha. Tá? Então, quer dizer, essa ideia do crescimento horizontal, né, acaba ganhando o nome de departamentalização, porque você cria volume significativo desses departamentos. Aqui, basicamente, a gente tem, né, uma figura, né, para tentar, né, mostrar isso, né, acho que lá não mostra, mas mostra pouco. A gente pode avançar um pouco mais e tentar entender, né, o que provoca essa departamentalização. Tá? Quer dizer, basicamente, né, como a gente já falou lá atrás, quando a gente olha aí o Chandler, né, a estratégia, né, ela faz com que, né, você tenha que modificar a estrutura. Quer dizer, a estrutura segue a estratégia. Né? Então, se você tem, por exemplo, uma estratégia de colocação de produtos, né, por exemplo, por localização geográfica, né, ou por clientes, né, ou por projetos, quer dizer, provavelmente você vai precisar que a sua estrutura organizacional também siga essa lógica. Né? Quer dizer, se você se propõe lá na sua estratégia atuar em vários mercados, né, do ponto de vista geográfico, provavelmente você vai ter que ter instalações físicas nesses mercados. Né? Então você vai ter lá a unidade de negócio em cada um desses mercados. Você vai replicar tudo que você faz na tua matriz? Não necessariamente. Talvez a produção, né, a logística, o grosso da logística, o grosso do administrativo financeiro, né, compras, isso vai estar na matriz. Mas, por exemplo, toda a parte comercial, né, você vai ter que replicar nas tuas, né, digamos assim, nas suas filiais que estão geograficamente distribuídas. Né? Essa é uma forma. Você pode, né, fazer por produtos ou serviços. E aí você vai criar um departamento para cada tipo de produto que você faz. Né? Então a gente vê hoje os bancos, né? Basicamente eles têm 3 tipos de clientes. Eles têm o cliente de alta renda, né, que eles dão um atendimento diferenciado. Eles têm um cliente aí de nível intermediário para alto, né? E eles têm o cliente o ferrado, né, o cliente básico. Então, quando você olha, né, eu não vou lembrar os nomes todos agora, mas, por exemplo, você olha o Bradesco, quer dizer, essa semana mesmo eu fui com a minha mãe ao banco, resolver umas coisas com o gerente, olha, nós chegamos na agência, a fila enorme, né, e a gente, pô, será que a gente vai ter que ficar nessa fila? Né? Aí minha mãe foi lá, perguntou pro moço lá, eu sou correntista aqui do banco, não sei o que, não sei o que, né? Mostrou o cartão para ele, quer dizer, eles têm aquela conta exclusiva, que é a conta intermediária, né? Apesar do nome, né? Então, ela, não, a senhora pode entrar direto e vai lá no final, que tem um gerente específico lá que atende vocês. Né? E aí fugimos da fila. Né? E ainda tem uma conta acima dessas,
que hoje, se eu não estou enganado, é o Van Gogh. Né? Quer dizer, que eles compraram do... não, acho que o Van Gogh ficou com o Santander. Entendeu? Mas eles têm um outro nível acima, acho que é private, alguma coisa assim. E, quer dizer, que esse já tem uma agência, às vezes, até específica, é atendido por outros canais, né, etc. Quer dizer, então você segmenta por perfil de cliente. Quer dizer, faz sentido você ter um gerente especializado para atender, para gastar mais tempo, né, com um determinado cliente, de acordo com o nível de renda dele. Claro, né? Porque na verdade, sim, o ticket médio, né, de consumo, quanto aquele cliente tem investido ali, o quanto ele movimenta, os produtos que ele compra do banco, né, produtos aí entre aspas, né, é uma conta especial, é um financiamento imobiliário, um financiamento de veículos, seguros, né, faz com que aquele cliente ele seja mais relevante para o banco. Né? Às vezes é um cliente que tem ali 50, 100 mil, 200 mil reais investido ali em vários produtos. Né? Então, o próprio Bradesco estava sentindo que estava perdendo esses clientes de mais alta renda, principalmente a parte de investimento, né, para as boutiques especializadas em investimento. Né, ele foi lá e comprou uma corretora chamada Ágora, né, e agora botou a Ágora como vamos dizer assim, o produto, né, de investimento do banco para atender, né, clientes de média e alta renda. Né? Então você tem esses arranjos. No Banco do Brasil é a mesma coisa. Quer dizer, você tem uma possibilidade de ficar horas lá na fila para ser atendido. Você tem você tem uma conta, como é que é? Estilo, que é uma conta intermediária, né? E você tem uma outra, tem um outro nível específico lá, que eu até esqueci. O estilo hoje, inclusive, tem agências específicas para atendimento, né? E a mesma coisa, o Banco do Brasil tem um braço, que é a BB Seguros, né? Braço de seguros, mas que o teu gerente de banco te vende, né? Tem um braço também, o braço de seguro tem um braço de investimento, né? Que começa lá desde com o Ourocap, né? Mas tem um braço de cartões, né? Que é o Ourocard, tem um braço de investimento, quer dizer, então, por exemplo, eu opero com o Banco do Brasil, né? Que a gente recebe é mais cômodo, a gente recebe do serviço público pelo Banco do Brasil, né? E aí você consegue acessar esses produtos todos. Né? Então, poxa, cartão de crédito do banco, quer dizer, e tudo tem um aplicativo específico, né? Tudo é segmentado, funciona bem. Né? Então, estou dando esses exemplos, né, do banco para mostrar possíveis formas, né, de você segmentar, né, ali no caso do produto, de localização. Tá? Vamos olhar um pouquinho, né, quer dizer, deixa eu ver se tem mais algum exemplo aqui. Não, depois eu dou mais exemplos. Vamos avançar mais um pouquinho. Vamos olhar a departamentalização, né, as várias faces da departamentalização. Você pode fazer por funções, né, ou seja, ali, né, que você tem um diretor-geral e debaixo dele você tem diretores, quer dizer, especializados por funções. Tá? Quer dizer, isso se aplica bem, né, por exemplo, a organizações estáveis de pouca mudança. Né? Eu sou uma fábrica de pequeno ou médio porte. Não vai ser muito diferente disso. Você vai estar 30, 50 anos, né, com uma estrutura similar a essa. Né? Quer dizer, você trabalha muito com tarefas rotineiras, você tem ali umas poucas linhas ali de produtos ou serviços, né, e essa estrutura atende bem. Quer dizer, a comunicação não é difícil, a troca de informações, de documentos não é difícil. Quer dizer, eu já prestei serviço, na época que eu fazia consultoria, a várias empresas assim, familiares, né, pequenas metalúrgicas, que tinham esse tipo de desenho, né, só que ao invés ali era administrativo financeiro, né, era comercial, né, e era industrial ou operações, não tinha nem o RH ficava dentro do administrativo financeiro. Então, às vezes era isso, às vezes era
um pai que era o diretor-geral e os filhos, né, um filho que estava ali, né, os contratavam um engenheiro ali para a parte de operações, né, e o filho que fazia a parte comercial, e um outro parente fazia, né, a esposa fazia a parte administrativa, porque como lida com dinheiro precisa de alguém de confiança da família, né. É um desenho simples, né, e que a gente encontra em muitas organizações, né, por aí. Às vezes até informalmente, sem estar tão claramente detalhado assim, mas você entra fisicamente na empresa, você percebe essas separações, né, nas salas, as pessoas que ficam em cada uma das salas. Você pode ter uma departamentalização ali por produtos ou serviços, né? Então você já pega, por exemplo, empresas maiores aí como uma, não sei se eu vou acertar o nome, talvez a Bayer, né? A Bayer tem divisão farmacêutica, né, que é a nossa gloriosa aspirina e outras, milhares de outros produtos. Ela tem uma divisão veterinária, né, de medicamentos para, né, para animais, né? Ela tem uma divisão química, né, e a Bayer não tem, acho que não tem divisão de tintas, né? Mas vamos fazer de conta que tenha, né? Então você vê, quer dizer, aqui você criou uma departamentalização, né? Cada negócio desse, né, você tem unidades de negócios distintas, cada unidade de negócio desse tem sua própria estratégia. Então você tem algumas aí circunstâncias, né? O ambiente ele pode ser instável ou mutável, né? A empresa pode tomar a decisão no momento de sair de um negócio desse, de vender um negócio desses, né? Ou de separar numa outra empresa, né? Mas, por outro lado, ter uma estrutura desse tipo também faz com que você tenha algum tipo de colaboração, né? Às vezes você precisa, você vai desenvolver um produto lá da farmacêutica, né? O trabalho começa na divisão de química, que é de repente onde está a atividade de pesquisa e desenvolvimento. Depois que está desenvolvido o produto, aí ele passa lá para a divisão farmacêutica, que é especializada o quê? Na produção, no marketing, na venda, etc. Tá? Nesse caso aqui, você acaba tendo, né, você acaba replicando, né, as áreas, principalmente as áreas administrativas. Né? Você replica áreas de operações, mas as operações elas são distintas, né, de produção e operações, mas você acaba replicando um setor administrativo, um setor financeiro, um setor de compras, de logística, de vendas. Né? Por quê? Porque cada negócio desse é um negócio especializado. Precisa de conhecer, são mercados diferentes e que precisam de conhecimento, precisa de conhecimento, de informação específica distinta. Né? Por outro lado, em linhas gerais, né, o produto que é feito, né, ou os produtos que são feitos, a base de conhecimento deles é similar em algum aspecto. Quer dizer, tanto a farmacêutica, o produto veterinário ou a tinta, eles são produtos químicos. Né? Quer dizer, tem uma base de conhecimento que ela é da química. Tá? E isso leva, né, mas os mercados são mercados, né, muito diferentes e aí precisa de conhecimento especializado. Uma outra forma é a divisão geográfica, né, isso é também bastante complicado para você expandir teu mercado, né, e tentar atender o seu cliente da melhor forma, tá? Então, assim, você acaba centralizando uma série de áreas ali junto né, debaixo da direção, junto ali da direção geral, né, e você tem uma departamentalização por região. Pode acontecer também, né, de ser uma empresa que produza tenha vários produtos e serviços, mas que eles não estejam presentes em todas as regiões. Né? E aí você tem embaixo de cada região também uma estrutura específica de produção, né, operação, comercialização e etc. Tá? Então esse desenho, acho que esse desenho geográfico ele é bastante fácil aí de vocês perceberem. Né? Vocês podem ter também a departamentalização por clientes, né, que é
o exemplo dele, né, do banco, tá? Quer dizer, no caso aqui, ele dá um exemplo, né, por exemplo, de uma loja de departamentos, né, o nome já diz, né, o nome traz essa ideia, tá? Quer dizer, você tem, né, você vai lá, uma loja de roupa grande, né, você tem as seções de cada, né, masculino, feminino, sapato, calçado, né, infanto-juvenil, juvenil, por idades, etc. Né? Aqui no Brasil, já teve mais essas lojas, né? Era a antiga a Mesbla, Sears, né? Elas acabaram não tendo falindo, né? Saindo do mercado. Mas lá fora, principalmente nos Estados Unidos, ainda é bastante comum você ter, né, lojas enormes, né, que às vezes é um prédio inteiro e tipo cada andar é uma área. Zara também, que é espanhola, né? Ela acaba tendo essa configuração lá na Espanha. Ela tem moda masculina, ela tem, né, moda infantil e as lojas são bem grandes. Aqui no Brasil, eu me lembro de ver mais moda feminina e as lojas são shoppings, são grandes para o tamanho dos shoppings, mas não são, não tem todo o leque de produtos. Né? A Zara, por exemplo, tem uma linha também de casa, né, e outros produtos, sapatos e outras coisas. Tá? Então, aqui a departamentalização ela está muito ligada, né, não ao produto em si, acaba tendo uma diferença de produto, mas ao perfil, né, do cliente. Tá? Você pode ter uma departamentalização por processo, né? Isso também é bastante comum na fabricação. Então, você tem uma empresa, direção geral, conselho de administração, né, diretor administrativo financeiro, né, diretor comercial, e tem a diretoria industrial. E dentro dessa diretoria industrial, né, embaixo dela, você tem, né, ali uma série de atividades que são feitas, né, e aí você divide isso em seções, em departamentos, em setores, né, os nomes variam. Você pode fazer a pré-montagem do produto, a montagem, né, a embalagem, o acabamento, né, aqui o acabamento ainda da embalagem, né, mas, aliás, o acabamento é depois da embalagem, deveria ser antes, né, mas assim, é como a gente olha, né, por exemplo, uma montadora, então, você tem um prédio, né, que é a montagem, né, você tem um segundo prédio que é essencialmente a pintura, né, que você tem um primeiro prédio, a montagem que a gente chama de chaparia. Você tem um segundo prédio de pintura e você tem um terceiro prédio de acabamento, né, que aí você instala todas as outras partes, né, do veículo. Né. Então, se você olhar o desenho de uma planta de produção, certamente embaixo do diretor industrial vai ter, né, uma série desses departamentos, né, específicos, né, e que são altamente especializados. Né? A questão hoje de pintura, por exemplo, num veículo, é uma questão altamente especializada, né? A instalação do motor, instalação dos equipamentos de segurança, quer dizer, são coisas hoje muito, muito especializadas. Tá? Então, assim, a gente olhou aí os tipos, mais comuns, tá? Tem ainda um quinto tipo, que é a departamentalização por projetos. Ou seja, você começa, né, na verdade, isso aqui é um pouco uma ironia ou uma coisa meio sem sentido, porque, na verdade, se aquela empresa opera por projetos, ela não precisa ter uma estrutura departamental, né, não precisaria a princípio. Né, mas os defensores da departamentalização entendem que sim. Quer dizer, a ideia dele de projeto é uma ideia de que você fabrica, né, você fabrica ou entrega para cada cliente, quer dizer, um produto específico, um produto único, né, que seria ali, por exemplo, um produto customizado, alguma coisa desse tipo, tá? Então, por exemplo, aqui o caso, né, que seria por uma construtora aí de, por exemplo, sei lá, edifícios comerciais ou residenciais. Quer dizer, você tem um
né? Você tem uma pessoa que cuida um setor que cuida da parte administrativa, né? Você tem um setor de compras, quer dizer, um setor de controle, de acompanhamento da operação, né? E um setor de execução. Quer dizer, então, assim, e esse desenho, né, ele opera durante o período que aquele produto está sendo construído. Acabou aquela obra, quer dizer, você, né, desmancha esse desenho, né, ou então você mantém esse desenho e parte para um novo projeto. Né? Quer dizer, algumas empresas têm a capacidade de conseguir gerir 3, 4 projetos ao mesmo tempo, né, de colocar debaixo de uma estrutura dessa 3 ou 4 projetos, quando eles são similares, quando eles são distintos, né, de criar áreas de projeto, né, para cada perfil de projeto. Tá? Eu acho essa ideia um pouquinho esquisita, porque eu acho que é mais fácil você desmontar o departamento e trabalhar direto por projetos, que é o que a gente vê nas organizações atualmente. Tá? Mas como é isso que está na literatura, eu tenho que mostrar para vocês. Quer dizer, eu acho que a gestão de projetos ela acaba indo num outro caminho. Na verdade, sim, a gestão de projetos ela discute mais ferramentas e técnicas, tá? Do que estrutura em si, estrutura da empresa em si. Ela discute a estrutura do projeto. Então, a própria administração geral, né, ela tem que discutir uma estrutura para isso. Agora, você pega uma empresa como, vamos pensar aqui, uma construtora grande, uma Odebrecht, da vida, uma OAS, né, ela tem uma estrutura departamental que é fixa, né, então ela tem um setor, uma diretoria administrativa, tem um departamento administrativo lá, tem RH, tem compras, etc. Por quê? Porque ela tem uma estrutura que é muito grande. Né? Ela tem maquinário próprio, né? Ela tem vários escritórios, ela tem uma equipe de projetos lá, de engenheiros que fazem projetos, né? Ela tem uma equipe de engenheiros, mestre de obras, etc., que estão acostumados a tocar obra, que têm experiência, e ela não vai deixar que eles, né, perder essas pessoas. Ela deve ter um setor interno lá de treinamento, coisas desse tipo. Né? Tem várias edificações próprias, né? Galpões onde ela guarda os equipamentos, uma série de coisas. Mas, por outro lado, quando ela vai fazer uma obra, ela deve ter lá uma diretoria de operações, né? E aí desenha-se um projeto, uma estrutura por projeto, e aquele, né, gerente ou diretor de projeto, ele responde ali ao diretor de operações, e ponto. Né? E aquilo opera daquele jeito durante a execução de um projeto. Que se você pensar, né, uma construção de uma represa, de uma barragem, né, de uma rodovia, leva anos. Né? Pode levar anos. Né, com aquele projeto aberto, com aquela estrutura operando. Mas a ideia é que a hora que acabe aquele projeto, né, que aquela estrutura ela seja desmontada e as pessoas que continuarem na empresa voltam, né, para os seus setores de origem, né, no setor lá de engenharia, alguma coisa assim. Tá? Como escolher? Né? Na prática, assim, é difícil a gente achar um desenho único em toda a organização. Né? Acontece aquela básica assim em organizações pequenas, mas conforme a organização cresce, né, vai ficando mais difícil. Tá? Então, assim, a departamentalização ela é um meio de você tentar organizar as atividades da empresa, visando o quê? Alocar melhor os recursos, organizar os recursos melhor, né, para atingir os objetivos, né, organizacionais. Tá? E você pode ter combinações entre essas coisas, que é o que a gente encontra no mundo real. Né? Então você tem, em geral, né, vamos usar o caso aí da própria Odebrecht, quer dizer, a parte de cima, né, você vai ter lá a alta gestão da empresa, né, você vai ter uma divisão financeira, uma de produção, uma de marketing, vai ter esses setores,
isso de uma maneira funcional. Mas provavelmente as outras, né, os outros níveis vai ser por projeto. Nesse caso aqui, deixa eu pensar uma empresa aqui que consiga. Bom, vou dar um exemplo aqui para vocês, não é o melhor, é a Whirlpool. Whirlpool é a proprietária, né, da Brastemp, da Consul, da Semer, né? A Whirlpool trabalha desse formato aqui também, quer dizer, então você tem uma departamentalização funcional nas atividades administrativas, você tem uma departamentalização por produto, então ela tem várias unidades de negócio, né? Quer dizer, ela produz linha branca, né? Ela produz motores dentro de linha branca, geladeira, fogão, né? Ar-condicionado não, mas geladeira, fogão, exaustor, né? Fornos elétricos, quer dizer, tem uma leva, máquina de lavar roupa, máquina secadora, quer dizer, tem uma leva de produtos, né, que ela precisa se especializar nisso. Na produção, quer dizer, ela vai ter tem algumas fábricas, eu tenho um conhecido que trabalha numa lá em Joinville, quer dizer, tem uma seção, né, tem um setor de montagem, né, de pré-montagem, tem um setor de montagem, embalagem e despacho. Ele trabalha exatamente nessa parte final aí coordena essa parte da logística final, né, de pegar os produtos que saem da linha de produção, embalar, né, e botar no caminhão para serem despachados, né. Então, quer dizer, você tem nos produtos uma departamentalização por produto, nos processos de fabricação uma departamentalização por processo, né, quer dizer, e possivelmente, quer dizer, quando você vai olhar de volta planejamento, controle, etc., uma departamentalização funcional. Então, você tem um desenho que combina várias características diferentes, né? Claro que um desenho desse é mais complexo de você entender, por exemplo, como que a informação flui, né? Se ela está fluindo para os lugares certos, se ela está chegando no lugar certo, né? Você entender o tempo de tomada de decisão, quer dizer, uma estrutura dessa ela tem que ser muito bem desenhada para que seja identificado quem de fato é o responsável por cada atividade, quer dizer, o plano de cargos e carreiras precisa descrever muito bem, né, as responsabilidades, as atribuições e responsabilidades e autoridade de cada um desses níveis, né, porque de repente assim, ó, o cara lá pensar aqui, no setor de operações aqui da linha de geladeira, né, um gerente lá de montagem, ele tem que ter um determinado poder de compra, né? Quer dizer, ele pode estar faltando uma peça ou outra, né? O que é melhor para a empresa, né? Fazer com que ele peça ao setor de compras que aquilo seja comprado em regime de urgência, né? Ou ele disparar uma compra direto. Isso é uma decisão que tem que ser tomada. Em geral, as empresas tentam concentrar tudo no setor de compras, né? Aí a segunda pergunta, quem assina, né, essa compra? Então, às vezes é um montante pequeno, esse gerente lá da linha de produção, ele tem uma autonomia, né, diz, olha, até 3 mil, 5 mil reais aí você pode comprar. Você manda para compras e você assina. Mais do que isso, precisa que o departamento acima, né, um gestor acima dele, olhe, porque tem algum problema de produção, né, tem algum problema aí talvez não na produção, mas tem algum problema, por exemplo, na compra, pode ter sido mal planejado, né, ou as peças podem ter vindo com algum tipo de defeito, né, pode estar tendo algum tipo, sei lá, roubo, ou está sendo mal gerido o estoque, e aí acaba que né, a produção precisa ali, na urgência, comprar peças para terminar o seu trabalho, né. Então, essas decisões é que são pensadas, né, e que o desenho organizacional permite que você pense, né. Eu acho que eu falei, acho que eu já dei esse exemplo para vocês, mas vou falar ele rapidinho novamente, que agora aqui ele é cabível. Né, quando eu trabalhava lá para o Senai e para a Firjan,
a gente fazia muita visita e tinha diária, às vezes ia com carro do Senai, etc., ou às vezes ia com carro próprio, né? E todas essas visitas, elas estavam planejadas dentro de uma atividade que a gente tinha lá de acompanhamento dos gerentes executivos do Senai, né, que faziam a venda do portfólio de serviços, né, mas tinha um formulário lá que a gente preenchia, pedia, assinava, né, eu era um analista de projetos, a minha gerente assinava, e aquela coisa tinha que ir para o diretor assinar, né, e às vezes acontecia dele não ter tempo, né, uma viagem é amanhã, quer dizer, hoje ou ontem eu fiz o formulário, né, e às vezes chegava o fim do dia de hoje, amanhã eu já ia direto, né, para a unidade do Senai e ele não tinha assinado e eu não tinha recebido a diária. Né, e aí a gente começou a ver que tinha um volume significativo dentro da diretoria, porque tinha gente que fazia acompanhamento dos gerentes executivos, tinha um grupo, a área de gestão da qualidade desses serviços estava também dentro da diretoria, e a área de novos produtos também. Quer dizer, então era bastante comum você ter esse deslocamento, né? E o Senai é muito grande, né? Tem unidade espalhada pelo estado inteiro. Né? E aí, num determinado momento, isso eram despesas pequenas, às vezes, uma diária de R$100, R$200, etc. Né? Então, o diretor, num determinado momento, olhou e falou, olha, eu não quero mais assinar essa porcaria. Né? Foi lá no diretor financeiro, no controller, falou, olha, muda o processo, dá um limite para os gerentes, quer dizer, ele tinha 9 gerentes embaixo dele, 3 que ficavam na sede, né, e eram esses 3 que faziam a gente, né, movimentar bastante. Eu falei, olha, define um valor aí, se está dentro do orçamento dele, ele tem que definir cada gerência tem que definir um orçamento, vai ser 10 mil anos de diárias, beleza. Até esse valor, ele pode assinar. Se ele vai assinar tudo de uma vez, se ele vai assinar picado, não interessa, interessa o resultado. Né? E aí você tinha uma métrica, né? A diretoria financeira, obviamente, ela fatia isso por mês, né? Então ela tinha um controle mais apertado, né? Falava assim, olha, cada gerência aí pode fazer aí R$800, R$1.000 por mês de diárias, né? Isso há 20 anos atrás era bastante dinheiro. E se passar disso, aí sim vocês têm que justificar. Né? Então a gente já fazia o planejamento também para o ano seguinte, pensando, né, em distribuir essas viagens ao longo dos meses, essas visitas técnicas. Né? E quando tinha uma ou outra que extrapolava, aí sim, né, o diretor assinava. Quer dizer, isso aí você consegue, né, com isso, você desafoga, acelera, melhora o processo, você para de ocupar uma pessoa que é cara com uma atividade que é inútil. Né? Então, assim, a dosagem correta dos processos, dos processos operacionais, dos processos de controle, quer dizer, isso precisa ser pensado constantemente na organização. Né? Durante muito tempo, por exemplo, aqui no setor público, né, a UF vem, não só a UF, mas vários órgãos vêm fazendo né, a transição para o digital. Né? Então, por exemplo, a FAPERJ, né, que é a Fundação de Apoio, que a gente manda projetos pedindo dinheiro para fazer pesquisa, etc. A fundação aqui do Estado do Rio. Ela tem um aplicativo, né? Estou até lembrando desse exemplo, porque hoje eu passei o dia escrevendo um projeto para pedir dinheiro para eles. Né? Ela tem um aplicativozinho que você vai lá e lança o projeto todo. Né? Até uns 2 anos atrás, um pouquinho mais, acho que tem uns 3 anos que mudou isso, você mandava o projeto pelo aplicativo, e aí você recebia um protocolo, e aí você tinha alguns dias, acho que era 3 dias, para entregar o projeto em papel, né, lá na sede da FAPERJ, que é lá no Rio, né, lá junto do fórum, lá no centro do Rio. Isso é uma coisa absolutamente anacrônica, mas eles faziam isso porque precisava das assinaturas, né, e dos carimbos das chefias
né, autorizando, informando que estavam cientes do projeto e etc. De algum tempo para cá, alguém lá na FAPERJ teve essa ideia, né, que aí você tem um edital, você vai apoiar, sei lá, 20 projetos, mas você recebe 100 propostas. E algumas são grandes, dependendo do edital, né, que ele quer um projeto escrito, ele quer cronograma, né, ele quer proposição de resultados, você tem que botar bibliografia, tem uma série de coisas, né, não é pequeno. Tem currículo dos envolvidos, uma série de documentos. Né, e tudo bem, recebi 100 projetos, aprovei 20, eu tenho as documentação dos 20 aqui, o que eu faço com desses outros 80 projetos que não foram aprovados? Né? Basicamente é lixo, né? Papel de reciclagem. Né? Até que alguém lá teve uma ideia, ou recebeu uma orientação, né, de dizer, não, vamos mudar esse processo. Né? Vamos fazer a submissão somente eletrônica, né? O sistema hoje é seguro, é confortável, a gente consegue fazer a submissão eletrônica, né? A gente, quer dizer, dá o comprovante, já dá o comprovante que o projeto foi submetido, né? Encaminha eletronicamente para os avaliadores, né? Quer dizer, eles fazem o parecer, tá? E aí a gente só pede o projeto impresso e assinado dos vencedores, porque isso a gente precisa ter arquivado aqui, porque a gente abre uma pasta para cada projeto, bota lá o projeto original, né? E aí precisa ter a assinatura dos pesquisadores, a assinatura da instituição, etc. E ali vai entrar, né, o termo de outorga, que é o contrato que libera o dinheiro, o documento do banco, as prestações de conta, né, vão entrar naquela pasta ali. E aquilo depois é auditável, né? Eles fecham para fechar o orçamento do Estado e o, né, Tribunal de Contas do Estado pode auditar aquilo ali que está a documentação toda bonitinha. Quer dizer, melhorou muito, né? Está fazendo uma economia brutal de papel, né, para as instituições que aplicam para lá, e está fazendo uma economia brutal de espaço, né, e de tempo. Né? Então, quer dizer, a gente tem que sair daqui de Volta Redonda para ir ao Rio para entregar um projeto que a gente já mandou eletronicamente. Né? Então, assim, e agora, inclusive, antes, quando o projeto era aprovado, tinha um convênio para ser assinado, né, que eles chamam de termo de outorga. Você tinha que ir lá na FAPERJ pegar o termo impresso em 3 vias, ir no banco, abrir a conta do banco, né, para fazer o depósito, para receber o depósito do dinheiro, vir aqui, né, vir a Volta Redonda, abrir a conta no banco, pedir ao diretor da unidade para assinar e levar de volta. Você tinha que ir 2 vezes, né, ao Rio, por conta disso. Essas coisas têm custo. Né? Então, agora está sendo implantado o sistema de gerenciamento eletrônico de documentos, similar ao da UF, né, e que aparentemente nós não vamos mais precisar fazer isso. O termo de outorga vai estar lá, a gente vai fazer a assinatura eletrônica, e dali é que a gente vai imprimir só um documento para levar no banco, para fazer a abertura da conta específica, né, que é uma conta do Estado que opera o Bradesco atualmente. Né? Então, assim, essas coisas precisam melhorar. E a tecnologia ajuda muito nesse processo. Tá? Obviamente, né, vamos, para fechar esse capítulo, eu já dei bastante, né, bastante exemplos para vocês dos tipos de estrutura e do que está por detrás dessa discussão da estrutura, né, a gente pensar um pouco, olhar criticamente, né, esse tema. Quer dizer, ainda hoje é o critério básico para você estruturar empresas, né, a ideia principalmente de departamentalização funcional, tá? Tem tentativas de desenvolver ideias diferentes, empresas em rede, né, empresas sem departamentos, sem barreiras, etc. Mas ainda não se descobriu uma maneira mais eficiente de organizar, tá? Quer dizer, mesmo organizações por equipes, modelos burocráticos, não substitui inteiramente essa ideia da departamentalização, tá? Então isso não tem muito jeito de fugir. O que tem são tendências, né, mais atuais, né, de downsizing, né, ou seja, de você
achatar novamente os níveis hierárquicos, não fazer aquela departamentalização vertical, de terceirização, ou seja, de você botar para fora da organização atividades que não faz sentido fazer internamente, e de reengenharia, que é repensar, né, os processos e as equipes multifuncionais. Essas três tendências, elas surgiram muito forte, mais ou menos na metade dos anos 90, e obviamente elas estão relacionadas à entrada da tecnologia de informação nas empresas, né, de uma forma massiva, né, é onde ali nos anos 90, né, o computador pessoal fica confiável, barato, você já tem o Windows, né, você tem o pacote Office, né, a capacidade de processamento cresce bastante, o custo e a confiabilidade, né, o custo cai e a confiabilidade também cresce, e aí você começa a ter, né, um impacto efetivo desse processo de digitalização, né, ou automação das empresas. E aí você precisa repensar processos. Tá? Essa ideia da terceirização, até da quarteirização, quer dizer, são ideias que estão aí, né? Você está buscando custo, está buscando simplificar, né? Está buscando fazer as coisas de uma forma mais simples. Vou dar um exemplo para vocês. Volkswagen, né? Todo mundo conhece, tem fábrica aqui em São Bernardo, em São Paulo, né? Por um acordo com o sindicato, né, no qual a Volkswagen tinha que dar, né, tem que dar o café da manhã, tem os turnos, né, então ela tem que dar ali a alimentação, né, ter um refeitório, então dar lanche, etc. O acordo com o sindicato não permitia que a Volkswagen terceirizasse essa área de alimentação dela. Então ela tinha que ter uma estrutura própria, um departamento de alimentação que fazia a compra de comitê, nutricionista, cozinheiro, etc., tudo, né, carteira assinada Volkswagen. Né? Isso, do ponto de vista operacional, não vou dizer que é um desastre, mas é uma perda de foco. Né? Quer dizer, se eu fosse o diretor da Volkswagen, né, só de sacanagem, eu fazia cada pãozinho lá que fosse produzido, eu botava o logo da Volkswagen. Né, e ia botar no relatório, assim, ó, produzimos esse ano, né, sei lá, 300 mil veículos, 400 mil veículos, né, e 1 milhão de pãezinhos. Quer dizer, é uma coisa que não faz sentido, porque tira recursos que precisariam estar focados que poderiam estar focados no produto em si, no desenvolvimento do produto, né, e em outras questões, com foco no negócio. Eu não sei como é que é hoje, eu imagino que hoje isso tenha mudado, mas se a gente olhar as empresas aqui, a CSN já foi assim no passado também. Né? Ela tinha todo, né, o refeitório, o rancho próprio, né, e cozinhava lá dentro, e todo mundo era empregado da CSN, etc. Quer dizer, essas coisas estão terceirizadas. Né? Você tem a Sodexo, você tem um monte de empresas que é especializada nisso. Né? Quer dizer, então você faz hoje um contrato, como lá a Peugeot Citroën, a Volks tem, a CSN também hoje tem. Você faz um contrato com essa empresa, você cede aquele espaço, né, e você paga por prato. Você paga um valor fixo. Né, e ali você negocia com o empregado como é que aquilo vai funcionar. Quer dizer, você desconta um valor dele, do contra-cheque. Né, algumas empresas nem fazem isso, né, preferem dar como um benefício. Tá? E, na verdade, o que elas passam para gerir um contrato, né, de alimentação, né, e a empresa especializada tem aquelas opções de menu para trabalhar dentro do contrato. Tá? Como aquela empresa ela faz, né, ela faz diariamente milhares de refeições ali para várias empresas, quer dizer, ela tem o maior poder de barganha, né, para negociar com fornecedores, ela já tem uma estrutura de fornecedores, né, a estrutura às vezes de transporte, né, e coisas desse tipo. Tá? Quer dizer, então a terceirização ela é um elemento extremamente importante em você focar, né, no negócio. Quer dizer, é o nosso caso na UF também, quer dizer, toda a parte de prestações de serviços dentro do campus, né? Xerox,
né, cantina, alimentação, etc., é terceirizada. Toda a parte de segurança, limpeza e manutenção é terceirizada. Quer dizer, qual o sentido de você fazer, né, um concurso público para você ter o motorista do ônibus, né, do Busuf, ou para você ter a tia da limpeza? Não faz sentido nenhum. Né? Na verdade, aquilo é um serviço que não é a competência central da organização. Né? A competência central da organização é o quê? É professor, né? É onde está o conhecimento. Tá? Então, assim, o professor, sim, você precisa ter, né, um cuidado para contratar, né? Você precisa estar capacitando ele, você precisa ter um plano de cargos e salários, etc. Quer dizer, esses outros serviços associados, né, a pró-reitoria de administração gere como contratos. Né? E tem um fiscal de contrato, tem um processo licitatório, etc. Né? Por exemplo, a gente não tem do que reclamar, né, com de segurança, limpeza, segurança, vigilância, limpeza. Na manutenção já tivemos uns problemas, mas quando não tinha, né, uma equipe de manutenção, jardinagem, essas coisas todas, você faz o contrato, opera. Se você não está satisfeito, você, né, cancela aquele contrato, espera ele terminar e faz uma nova licitação, contrata outra empresa e acabou. Né? Ou então você não está satisfeito com a pessoa ali, você pede à empresa, olha, eu não quero mais essa pessoa, a empresa que se vire, né, tira a pessoa dali, bota outra, ou se ela tem uma falta, né, faz um processo demissional e acabou. Né? É muito mais fácil de gerir. Tá? Então, assim, não vou me alongar nisso não, porque isso já dá só uma aula. Na verdade, o tema mais importante agora para a gente olhar é o capítulo 10 do Chiavenato, tá? Onde a gente discute a parte de administração por objetivos. Quando esse tema aparece, né, a gente não dá a devida relevância a ele, mas quando a gente entra mais a fundo, aí a gente vê o quão ele é importante para as coisas que acontecem hoje dentro das organizações. Tá? A partir, né, vamos fazer aquele preâmbulo, né, da origem, da onde que isso vem. Né? Então, assim, a partir da década de 50, né, a teoria neoclássica, ela para de olhar, ela deixa de olhar as atividades de meio, mas as coisas já estavam bem resolvidas. Né? Quando você discute o processo, discute questões de eficiência, né, técnicas, etc. E ela passa a olhar, né, os objetivos ou as atividades fim da organização, que isso em um momento era olhado. Né? Se você pegar a abordagem clássica, né, ninguém fala sobre estudar mercado, ninguém fala sobre estudar concorrência, no máximo benchmarking sobre processo produtivo. Né? Mas pensar em estratégia, posicionamento de uma forma estruturada, isso não era feito. Né? Tanto que a Ford, que fazia um produto só, né, a discussão importante para ela era que, né, as atividades de produção. Né, e várias outras empresas que foram, né, surgindo, tendo seus produtos, etc. Quer dizer, o posicionamento do produto do produto no mercado não era talvez a prioridade, né? Do tipo, o produto ele conforme ele for demandado, ele vai sendo vendido e ponto. Né? Importante é a gente produzir mais barato, produzir melhor, etc. Tá? Então, esse enfoque no processo, né, ele é substituído por um enfoque nos resultados e objetivos. Tá? Então, a ideia do como administrar passou a ser por que ou para que administrar. Né? E a ideia de você, né, pensar assim, olha, na ênfase da eficiência, né, em fazer corretamente aquele trabalho, né, a ideia passou a ser a ênfase na eficácia, quer dizer, fazer o trabalho mais relevante, né, para o atingimento dos objetivos da organização. Tá? Então, essa ideia ela aparece em 1954, né, com o Drucker, quando ele publica o livro Administração por Objetivos. Né? E ele não é o pai dessa coisa toda à toa. Tá?
quais são as características, né, da APO, né? Na verdade, é uma ideia que o grupo que está trabalhando ali na organização identifica objetivos comuns, definem suas responsabilidades e traçam uma linha, né, comum de ação. Tá? Então, a ideia de você estabelecer objetivos, né, conjuntamente, né, entre o gerente e o subordinado, é uma ideia que surge daí. Tá? Quer dizer, o gerente ele vem ali com uma série de demandas e negocia em algum aspecto com o subordinado. Estabelecimento de objetivos para cada departamento ou para cada função da organização. Né? A interligação, né? Quando você faz isso, você tem que desmontar, né, o objetivo organizacional maior em objetivos táticos e operacionais. Tá? ênfase aí na mensuração e no controle, né? E aí por isso a importância dos indicadores de desempenho, dos indicadores de produção lá, né? Do Six Sigma, do controle da qualidade, né? Do Balance Scorecard, tá? A questão da contínua avaliação e revisão, isso depois ganha mais força também com a escola japonesa, né? Via lá o PDCA, etc., que a gente vai ver isso ainda, tá? E uma participação das gerências, né, que ela é diferente e também dos subordinados, quer dizer, os subordinados passam a ser instados a ter mais responsabilidade, né, e os gerentes passam a ser instados a participar mais também da realização das atividades. Tá? E um apoio intensivo aqui daquelas unidades também de staff. Né? Então, assim, a APO, né? Ah, tá, beleza. Então agora vamos desenhar objetivos e dividir isso aí, né? Destrinchar isso aí para a organização toda, e aí cada um passa a ter seu objetivo, o pessoal vai ficar mais envolvido. Né? Essa é uma visão que ela não é errada, mas ela é uma visão simplista, né, do que acontece. Na verdade, a APO é um processo político. Quer dizer, você define e a forma que você faz a definição desses propósitos da organização, ela envolve os atores que estão ali dentro. Né? Então, o processo, por exemplo, de planejamento, né, ele é um processo que ele tende ao quê? A homogeneizar a informação, a distribuir informação, né, a criar consensos, né, a criar... e o consenso ele cria envolvimento, né, e com isso você cria ali motivação para que as atividades sejam realizadas. Tá? Então, essa é a ideia da PO. Ela é um processo político, é um processo de planejamento e é um processo de direção. Né? Quer dizer, tem várias vertentes ali. Tá? Esse seria um desenho geral para a gente entender a relação, né, entre, né, gerente e subordinado. Tá? Então, quer dizer, o gerente ele tem ali um conjunto de missões que ele recebe também, né? E aí ele tem, né, ele vai formular ali com aquele subordinado ou com um conjunto de subordinados os objetivos ali de desempenho. Quer dizer, individualmente ele tem ações, né? Não adianta só chegar e, ó, vocês fazem isso aqui e eu vou ficar aqui lendo meu jornal ou vou ficar aqui na internet. Não, ele tem que participar, né? Os subordinados, eles têm que desempenhar as tarefas, né? E ali, depois, no final, eles são avaliados de forma conjunta. Tá? Inclusive, desse desenho é que surge também a ideia, depois do RH, da avaliação 360, né? Que é o gerente, ele avalia o subordinado, né? Mas ele avalia também a quem ele está subordinado, ao gestor dele, e idem aos subordinados. Quer dizer, porque muitas vezes o subordinado, né? Muitas vezes não, pode acontecer do subordinado não atingir, né, o objetivo dele, porque o gestor, né, não proporcionou, né, a direção os recursos, não apoiou para que fosse feito. Né? Ou então, quando ele sinalizou que estava com problemas e com dificuldade, não houve uma ação proativa daquele gestor. Então, a avaliação 360 olha, né, esse tipo de coisa. Tá?
Então, esse caminho aqui, quer dizer, essa ideia de você ter um processo mais participativo, tá, é algo que é novo, né, obviamente a abordagem clássica passava longe disso, né, não é uma coisa tão solta ou fluida quanto da teoria das relações humanas, né, é uma coisa equilibrada e que você consegue claramente ver, né. Quer dizer, eu lembro, né, vou dar o exemplo aí desse período mesmo que eu trabalhei no Senai e na Firjan, a gente tinha uma gerência, tinham 2 especialistas em projetos, eu e um outro, né, eu estava voltado, eu tinha atribuições, né, a gente tinha 6 projetos grandes, assim, guarda-chuva, cada um tocava 3, né, eu tinha uma função um pouco mais política ligada à Firjan em si, e tinha uma função mais técnica, né, com 2 projetos ligados ao Senai. Né, e eu sinalizava muito para a minha gerente que faltava braço, né, que a gente não conseguia dar conta. E esse meu colega tinha 3 projetos ligados especificamente também à carteira de produtos do Senai. Né? E aí, num primeiro momento, a gente conseguiu contratar primeiro 2 estagiários, depois uma estagiária foi efetivada, né? E eu comentava para minha gerente assim, olha, o desenho ideal aqui, quer dizer, era a gente, né, ter ter 2 coordenações e debaixo dessas coordenações ter 2 analistas. Né? Quer dizer, acabou que eu fiquei lá quase 3 anos e a gente nunca conseguiu caminhar nessa direção, né? Porque assim acabava que a gente ficava sempre muito sufocado, né? Eu era avaliado, né, o grosso das minhas métricas estavam relacionadas ao Senai, aos projetos do Senai, né, mas eu gastava a maior parte do meu tempo nos projetos da Firjan, no projeto da Firjan, porque ele politicamente ele acabava sendo relevante, né, e muitas vezes eu recebia ordens diretas do diretor da área ou do diretor geral, né, e eu acabava tendo que atender. Né? Então, eu começava a sinalizar, olha, o meu desempenho não está adequado, porque na hora de planejar, a gente planeja uma coisa, né, 70-30, e na hora de executar, eu executo 30-70. Né? Isso aí precisaria ser melhor trabalhado. Né? E não foi na época que eu estava lá e não foi depois também. Só que aí, com isso, você perde várias oportunidades. Né? Se você tivesse, talvez, um pouco separadas essas atividades, é só uma pessoa para tratar só da parte interna, né, do que estava relacionado ao lado político, quer dizer, poderia se fazer mais. Né, se você tivesse uma pessoa, a gente estava implantando um sistema de acompanhamento de serviços em todos os cenários, se tivesse uma pessoa específica acompanhando isso, certamente o desempenho da implantação, né, a qualidade do software que a gente estava sendo desenvolvido e o apoio dado aos gerentes executivos seria melhor, né? Mas aí é aquele negócio, também, a organização entende, às vezes, que o custo não compensa. Na minha percepção, o que a gente conseguiria fazer melhor do ponto de vista de vender, né, serviços compensaria com folga, né, um investimento ali em mais 2 pessoas. Como é que é o ciclo, né, da administração por objetivos? Ele começa lá em cima, quando você fixa objetivos globais daquela organização, daquela empresa, né, ele passa pela elaboração de um planejamento estratégico, depois vem o detalhamento disso no âmbito departamental, depois no âmbito, né, tático, né, e depois no âmbito operacional. Você tem a execução dos planos e das atividades, né? Obviamente, de tempos em tempos, você precisa fazer revisão, avaliação, né? E aí ajuste nesses objetivos em âmbito departamental. É claro que essa corrida aqui, né, esse círculo aqui vermelho,
ele é mais curto do que o ciclo de planejamento global da empresa. Quer dizer, uma empresa que tem, né, um sistema integrado um sistema de informação gerencial, um sistema integrado de gestão, consegue mensalmente, quinzenalmente acompanhar, né, semanalmente, se quiser, diariamente, né, acompanhar os resultados disso. E é uma outra decisão, né? Quer dizer, o acompanhamento, né, revisão de plano, avaliação de resultado, não é atividade fim, não é atividade operacional, é atividade administrativa, é atividade meio. Né? Qual é o custo dessas coisas? Né? Faz diferença eu fazer semanal ou quinzenal? Às vezes nenhuma. Né? Fazer quinzenal ou fazer mensal? Às vezes diferença nenhuma. Né? E o custo, obviamente, na quantidade de horas que você gasta fazendo essas atividades, né, precisam ser pensadas. Tá? Essa linha aqui é só para... Essa linha não, essa figura aqui é basicamente para mostrar, né, como que essa ideia de você pensar a organização por objetivos, né, acaba disparando, né, a ideia de você fazer, né, planejamentos, né, organizacionais e elaborar planos nos diversos níveis da empresa. Tá? Qual a importância dessa coisa de fixar objetivos? Tá? Primeiro, a questão de você proporcionar uma diretriz ou uma finalidade comum. Quer dizer, todo mundo sabe qual é o objetivo, ou o conjunto de objetivos. Né? Permite aí trabalho de equipe, elimina tendências mais egocêntricas, quer dizer, serve para avaliar planos, né, e evitar erros. Quer dizer, tem uma série de benefícios. Né? A segunda pergunta, quais os critérios para você escolher objetivos? Né? Então você tem que olhar também, quer dizer, os impactos sobre resultados. Quer dizer, o objetivo ele tem que ser específico, mensurável, basear em dados concretos, né? Focar em atividade, não em pessoa, né? Ter uma linguagem compreensível e clara, se concentrar no negócio, né? E não em dispersar atividades. Né? Então, assim, e principalmente você deve escolher aqueles que dão mais impacto sobre os resultados. Né? Então, assim, a UF, né? Vou dar um exemplo aí que a gente convive que não é uma empresa. Né? Numa empresa vocês entendem bem, né, que é definir, olha, é aumento da rentabilidade, é aumento da participação de mercado, quer dizer, são objetivos bem claros e bem mensuráveis. Né? Na UF, quer dizer, a gente é uma organização não orientada a lucro. Né? Nossas missões institucionais estão lá no artigo 207 da Constituição, é ensino, pesquisa e extensão. Quer dizer, nós somos vistos pela sociedade como uma entidade, né, de formação de pessoas, né, de formação de mão de obra, de capacitação. Né? Então, por exemplo, um indicador que tem, né, representa muito do que a gente faz é a quantidade de alunos formados. Né? Ou a quantidade, né, na verdade não é um indicador, né? A quantidade de alunos formados é um número puro. Né? O indicador seria em relação à quantidade de alunos que entraram num determinado ano, né, quantos se formaram. Né? Então a gente tem taxas aí em torno de 50% a 60%, né, da formação. Ou seja, né, de vocês que estão entrando agora no primeiro período, cerca aí de 60% de vocês vai se formar, né, direitinho daqui a 8 períodos. Então esse é um indicador importante. Quer dizer, esse indicador teve um ano aí que ele caiu, era 56%, ele caiu para 39%. Nitidamente, né, uma sinalização que a gente não estava sendo eficiente nos nossos processos e que a gente precisava repensar. Né? E aí tinha de tudo. Né? Quer dizer, tinha, né, questões da mudança do perfil das cotas, tinha questões da quantidade, da carga horária dos cursos, tinha questões de currículo, tinha questões de infraestrutura, tinha N questões. Né? Eu acho que o último dado que a gente tem, se eu não estou enganado, é de 2018,
foi 61%, não sei se foi 18% ou 19%, foi 61%, o que é dentro do padrão. Eu acho baixo ainda, mas a gente entende que tem cursos, né, se você pensar os cursos de física, matemática, a própria engenharia, que tem, né, uma turma de física, entram 40, formam 3, os outros abandonam o curso. Né? Então, assim, na média é razoável. Né? Nosso índice, eu não sei o índice exato da administração, mas deve ser maior do que 60%. Né? Não porque seja um curso fácil, mas por ser um curso, vamos dizer assim, está me faltando uma palavra, não é fácil, um curso, vou dizer assim, palatável, razoável. Né? Cursos como física e alguns outros muito especializados, eles, né, matemática, etc., dizer, acontece que o aluno entra, né, com qualquer nota do Enem, não zerou na prova, entra, né, mas não sai do primeiro período, né, porque não tem nem perfil e às vezes nem base, né, do primeiro e do segundo grau para seguir adiante no curso. Né. Então, assim, quer dizer, essas métricas elas são super importantes para a gente, por quê? Como é que é o desenho do orçamento da UF? Né? É em função do número de vagas que a gente oferta. Né? Então, vagas de interior, de unidades fora de sede, tem um adicional, vagas noturnas tem um adicional, né? Então a gente oferta aí quase 10 mil vagas ano, né? Então aquilo é um volume de recursos que o MEC coloca no orçamento da UF. Mas quando o aluno se forma, dentro lá do prazo, com alguma margem, o MEC dá um bônus no orçamento. Então, para a gente, quanto mais aluno a gente formar, melhor do ponto de vista orçamentário. Quer dizer, isso é um incentivo a você formar. Né? Claro que aí você podia abrir as pernas, baixar o nível dos cursos e formar todo mundo. Mas a lógica não é essa, porque aí você tem outras métricas de avaliação. Né? O ENAD é uma delas. Então, assim, se você tem uma nota muito baixa no ENAD, você fica impedido de receber novos alunos. Né? Então, tem mecânicas que são desenhadas, né, para que você possa ter, né, resultados. Tá? O ENAD é uma avaliação que é feita lá no fim do curso. É igual ao Enem, só que o Enem todo mundo faz obrigatoriamente. Né? Faz o Enem no final do segundo grau. O Enem ele é um sistema de avaliação do segundo grau. E aí a nota do Enem é usada no SISU. Né? Igual vocês fizeram para entrar aqui na UF. Quer dizer, no fim do curso, existe o ENAD, só que o ENAD ele não é ele é anual, mas não é obrigatório para todos os cursos, porque eu não precisaria, como eles fazem uma amostragem estatística, por exemplo, a administração, a contábeis fazem a cada 3 anos, e aí a gente consegue acompanhar o nível, né, do curso. Né? Então, por exemplo, a UF, o curso de administração de vocês hoje é nota 4, mas foi várias vezes nota 5. Acho que foi a primeira vez que tirou nota 4, foi agora. Né? Mas é uma boa nota, tá ok. Né? Tá dentro do esperado. Né? Até 3 é razoável, abaixo de 3 é que não dá. Então, assim, você entender, né? Estou dando esse exemplo da UF para a gente entender que todo o esforço é feito, né, para você ter, quer dizer, uma educação que seja, né, de qualidade, que a gente consiga cumprir. Então, por exemplo, a gente tem os cursos, o curso de administração ele tem 3 mil horas, os cursos, por exemplo, psicologia tem 4 mil horas. Né? A gente tinha cursos que eram para ter 3 mil horas e que tinham cargas de mais de 4 mil. Né? Quer dizer, então isso aí, né, precisava repensar alguns desses cursos. Né? Cursos mais antigos, lá em Niterói, né, precisava rediscutir, modernizar a grade, tirar um entulho, assim, né, coisa que não era útil. Né? Quer dizer, é um pouco do que a gente faz aqui constantemente. Né? O curso foi criado em 2005 com uma grade original. Essa grade foi reformada em, se não estou enganado, 2009 ou 10, né? E ela foi reformada de novo, acho que em 2016. Quer dizer, a gente está na terceira grade do curso. E cada vez que a gente, né, temos mudado aí mais ou menos a cada 5 anos, por quê? Porque, né, o conhecimento também vai evoluindo. Quer dizer, você precisa trazer as diretrizes do Conselho Federal de Administração, do próprio MEC mudam,
né, vão evoluindo, e a gente, por conta própria, não pode perder essa dinâmica, né, de trazer conteúdos que sejam mais atuais, né, que sejam responsáveis pelo curso. Vocês estão perguntando aqui quem é responsável pelo modelo, pelos desenhos. Em linhas gerais, existem normas do MEC, né, que definem o que é cada um desses cursos. Está ligada também àquela norma da carreira, do reconhecimento da carreira. O MEC não toma essa decisão sozinho, né, tem câmaras técnicas, e aí no caso das profissões que são regulamentadas por lei, né, ele ouve muito os conselhos federais. Então existe o Conselho Federal de Administração, né, que junto com o MEC define o que é o mínimo que o curso tem que ter. Então o MEC que diz que o curso tem que ser de 3.000 horas, tem que ter no mínimo 3.000 horas, né, que a gente fazendo a conta dá 8 períodos de curso, tem alguns que pode ser em 10, né, e aí ele dá um leque ali básico de conteúdo. E tem uma outra parte que tem uma flexibilidade. Então agora 15% a última mudança é que 15% precisam ser em atividades de extensão. O nosso curso, por exemplo, já está enquadrado, porque a gente tem um volume de horas de atividades complementares, né, que vocês podem fazer, participar de projetos, ir a eventos, ir a congresso, comprovar. Né? Tem atividade de estágio, tem atividade de TCC, tem as aulas em si, as disciplinas em si. Né? Então, o MEC e o Conselho Federal dão as linhas mestras, tá? A universidade ela tem um regimento dos cursos de graduação, né, um regulamento dos cursos de graduação, tá? E aí cada coordenação de curso tem um respectivo colegiado de curso, que é composto pelas áreas de conhecimento do curso, né, por professores que representam as áreas de conhecimento do curso, e aquele colegiado é que detalha, né, a estrutura do curso. Tá? Tem um negócio chamado NDE, é o Núcleo Docente, que são, digamos assim, os principais professores, ou as principais áreas, né, desse colegiado, e é eles que são, digamos assim, o guardião do conteúdo do curso. Tá? E aí, para cada disciplina, tem um formulário com a ementa descritiva do que é para ser ministrado, o conteúdo mínimo, as bibliografias respectivas, né, obrigatórias e complementares, etc. Inclusive, eu acho que vocês encontram isso no site do curso, né, dentro do portal do Instituto. Tem lá a grade do curso, né, e tem o detalhe de cada uma das disciplinas. Né? Então, isso aí é constantemente o coordenador de curso, ele está discutindo essas coisas com os professores e com o colegiado. Né? Então, às vezes vamos mudar a grade, vamos tirar essa disciplina daqui, esse conteúdo vai lá para outra disciplina, né? O fulano de tal, o professor da área não tem o perfil, tem ou não tem o perfil para dar aquele conteúdo, né? Coisas do tipo são discutidas, né? E não é um trabalho trivial, porque na verdade assim não tem grade perfeita, né? Quer dizer, a gente tem boas grades, por exemplo, nosso curso tem boas grades, né? Mas assim sempre tá faltando alguma coisa, ou tem uma coisa que não está redonda, ou que não funciona bem, né? Isso é normal, faz parte do jogo, né? Quer dizer, a gente fez algumas escolhas estratégicas, eu já comentei com vocês, né? Ter curso fortes, disciplinas fortes de economia, disciplinas fortes de métodos quantitativos, né? Compactar a linha a parte de administração geral, né, para poder trazer tópicos mais modernos, né, mais atuais. Mas, por exemplo, eu hoje acho que engenharia, por exemplo, gestão de projetos que está lá no fim do curso está no lugar errado, tinha que estar pelo 5º período, mais ou menos. A grade anterior tinha tirado uma disciplina que eu ministrava de gestão do conhecimento e inovação e uma outra de empreendedorismo. Quer dizer, aí agora a gente voltou com isso, né? Tem uma disciplina de modelo de gestão e empreendedorismo acho que é 5º período, que trata desses aspectos de inovação e empreendedorismo que são tão importantes. Né? Então tem é sempre uma discussão, né, sobre esses assuntos. Tá? Então, ok.
o que eu quis contar dessa história toda é que, na verdade, assim, quer dizer, se a universidade ela é vista como, né, uma formadora de pessoas, né, e se ela recebe dinheiro por conta disso, é óbvio que ela tem que jogar muita energia, né, na qualidade dos cursos, na organização dos cursos, né, em que os alunos se formem e entender quais são as dificuldades que os alunos estão tendo. Né, então, são os programas de monitoria, bolsas assistenciais, né, de estrutura, né, da gente ter uma sala com um projetor, com ar-condicionado, né, agora nesse período de crise, emprestar notebook para os alunos que não têm acesso, né, então assim, tem uma leva de ações capitaneadas ali pela pró-reitoria de graduação, né, e que isso vai gerar impacto lá no resultado da universidade. Né, é visível, não tem o que discutir. Todo mundo, né, dentro da universidade concorda que tem que focar nisso. Né? Porque aí esse é o nosso principal produto. Né? Quer dizer, claro que tem outros, mas esse é o principal. Né? A gente é reconhecido por isso, a gente recebe dinheiro, né, para isso. Tá? Então, assim, você quando faz uma hierarquia dos teus objetivos, você tem lá que desenhar, né, teus objetivos estratégicos, né, como que depois você vai operacionalizá-los, né, com os seus objetivos táticos ou departamentais e os operacionais. Né? E assim vem sendo feito. Né? Isso aqui é uma forma visual, né, da gente olhar, né, por exemplo, no caso de uma empresa que quer aumentar o retorno sobre o investimento, ela tem duas coisas: ou ela aumenta o retorno ou ela reduz o investimento. Né? É um indicador, então você ou mexe no numerador ou mexe no denominador. Para aumentar o retorno, ela ou aumenta o faturamento ou reduz custo. Né? Para ela aumentar o faturamento, ela tem que usar os recursos atuais de forma eficiente ou ela tem que adquirir ali mais recursos. Né? Então, assim, essas coisas né, elas são discutidas lá no âmbito organizacional, mas elas vêm sendo, né, detalhadas, né, e trazidas para o âmbito operacional. Quer dizer, como é que eu uso de forma mais eficiente recursos? Eu faço manutenção, planejo a manutenção dos equipamentos, eu faço pequenas melhorias, né, eu desengargalo ali pontos da linha de produção, eu treino o pessoal melhor, né? Vou buscar recursos adicionais, de repente uma nova máquina, né? Eu vou buscar captar dinheiro em algum lugar para melhorar essa estrutura, né? Ou faço ali uma mudança do pessoal, né? Eu demito pessoas menos capacitadas, procuro pessoas, né, trazer pessoas mais capacitadas, ou treino as pessoas. Quer dizer, essas coisas vão gerar resultados que lá em cima vai gerar, né, retorno sobre o investimento. Né? Você olha, por exemplo, hoje os bancos. Né? Os bancos estão correndo num processo de transformação digital. Eles já eram líderes desse negócio, né, com seus aplicativos, etc. Né? De um lado, eles estão reduzindo investimento e custos, fechando agências, né, diminuindo a quantidade de pessoas, etc. Do outro lado, eles estão buscando aumentar o faturamento, né, buscando que ofertar mais serviços, né, criar produtos novos, né, atrair, melhorar o marketing, melhorar a comunicação com o cliente. Né? Então, em vez de fazer investimento em propaganda, ele prefere fazer ele diminui um pouco ali o investimento antes do Jornal Nacional e faz um investimento no desenvolver um aplicativo específico, né, para atrair as pessoas que estão querendo, sei lá, aplicar no Tesouro Direto. Né? Então, assim, realmente, assim, a área de TI dos bancos, ela é top de linha no Brasil. Tá? Aliás, melhor do que em muitos países. Né? A operação bancária no Brasil é melhor do que na maior parte dos países lá fora. Tá? E agora, isso aí, os bancos digitais que estão entrando, né? Quer dizer, eles já vêm com uma outra estrutura de capital, quer dizer, que não tem a loja física, né? Não tem a operação presencial, quer dizer, então a quantidade de ativos imobilizados é muito menor. Né? Então, o retorno sobre capital, né, tende a ser alto.
né, quando eles ganharem escala e começarem a ter esses retornos. Tá? Então, assim, são formas, né, da gente lidar com a hierarquia. Né? Então, vocês estão vendo que estratégia, né, e estrutura organizacional são coisas que estão ligadas. Do ponto de vista da estratégia, quer dizer, a teoria neoclássica, né, ela enfatiza a questão do planejamento estratégico. Tá? Do ponto de vista do nível mais alto da organização, tá? E do ponto de vista também, né, do nível intermediário da organização. Né? Quer dizer, a ideia de que a estratégia envolve a organização como um todo, é um meio para alcançar objetivos, ela é orientada para médio e longo prazo, e ela é decidida no nível mais alto, tá? E do ponto de vista tático, que cada departamento ou unidade precisa ter, né, a sua estratégia própria, dizer, o detalhamento dos seus objetivos, né, dizer, tá ali trabalhando com a visão, né, de médio, curto ou médio prazo, tá? E, né, também que todo mundo ali esteja informado e envolvido com aquelas, né, com aquelas metas e traduzindo elas para o nível operacional. Tá? Os níveis de planejamento, né, e aí a gente recupera aquela ideia da pirâmide organizacional, né, falei que ela ia viver com a gente muito tempo, né, você recupera a ideia da pirâmide organizacional, a alta gestão desenha a missão, né, e a partir da missão, objetivos e planos estratégicos para a organização como um todo. Né? O nível intermediário ele faz, né, também desenha seus objetivos e planos táticos para cada divisão ou unidade de negócio, né? E no âmbito operacional, né, você detalha esses planos táticos em planos operacionais, né, que também têm seus objetivos e tudo minimamente detalhado, né, com metas, com números claros. Tá? Vou comentar um aspecto que eu sempre comento. Pensa em empresas do tamanho de uma Siemens, de uma GE, né, que atuam em diversos negócios diferentes. Né? As estratégias que elas assumem para cada um dos negócios é diferente. Né? Tem setores, por exemplo, sei lá, vou viajar um pouquinho aqui. Né? A GE fabrica lâmpadas. O setor de lâmpadas é um setor que ela trabalha essencialmente por escala de produção. Ela produz muita lâmpada, lâmpada igual, para diminuir o preço e aquilo ser competitivo no mercado. Né? No ponto de vista, sei lá, ela produz também turbina de avião. Do ponto de vista da turbina de avião, é um produto altamente especializado, que ela não produz em grande quantidade. Né? É um produto caro, diferenciado, ela produz quase que sob demanda, né? Da Boeing, da Airbus, né? Das companhias fabricantes de avião. Né? Então, assim, são coisas que convivem debaixo da mesma organização. Então, precisa que cada divisão de negócios tenha, né, um determinado grau de independência para transformar os objetivos organizacionais, né, em objetivos e estratégias viáveis para o seu campo de negócio. Tá? Isso aqui é um desenho típico do detalhamento ali na pirâmide. Então, você tem um planejamento estratégico, você detalha ele em planejamento financeiro, de produção, de marketing, de RH. O financeiro, você desenha lá fluxo de caixa, plano de investimento, plano de aplicação. Né? O de produção, você tem plano de produção, plano de manutenção, de abastecimento, né? Por aí afora. Então, assim, a função planejar da empresa não é uma coisa que o presidente e os diretores se reúnem lá 2 vezes por ano e resolvem. Na verdade, isso está no cotidiano da organização. Ela está o tempo inteiro, né, planejando como que ela vai operar. Tá? O planejamento estratégico, né, é um modelo, na visão neoclássica, é quase uma receita de bolo, né, da abordagem neoclássica. Ele é prescritivo, né, e ele basicamente tem 5 estágios, que é você formular os objetivos organizacionais, fazer análise externa do ambiente onde a empresa está inserida, fazer análise
interna da empresa, né, que se chama isso também, pode chamar isso de auditoria externa e interna, e aí não é uma auditoria financeira, contábil, formular as alternativas estratégicas e escolher a estratégia principal e depois desenvolver os planos táticos e operacionais. Quer dizer, essa é a ideia aqui, né? Quer dizer, que você começa lá do âmbito mais alto da organização e vem descendo. Quer dizer, essa ideia de fazer a análise interna, a análise do ambiente, né? Quer dizer, quais são as competências, os pontos fortes e fracos da empresa lá fora, né? Quais são os condicionantes ali do macroeconômico, da economia como um todo, do setor onde a empresa está inserida, as oportunidades, as ameaças. Isso é o que configura a chamada matriz SWOT, que a gente vai ver também aí mais para frente, né? Quer dizer, você entendeu ali tuas competências, tuas deficiências e o cenário de mercado, quer dizer, você pode desenhar, né, alternativas estratégicas, né, e escolher uma dessas alternativas para implementar. Quando a gente fala em formular alternativas, a gente está falando, né, em criar cenários, né? Em geral, se cria ali 3 cenários, né, um otimista, um pessimista e um mediano. Tem organizações que trabalham com 5 até com 7 cenários, né, e ali você escolhe um caminho, né? Você vê que às vezes que você escolhe um cenário mediano, né? E aí, mas você incorpora também algumas ações do cenário, né, otimista, né? E aí você segue aquele caminho, aquilo é a tua estratégia, né, para a empresa, tá? Deixa tá aqui a matriz SWOT, né? A gente vai olhar ela com mais detalhe no, no, no conteúdo, né, de estratégia empresarial, que está gravado aí, de administração estratégica, que está gravado para vocês, tá? Eu vou liberar para a semana. Basicamente, o que a gente tem por planejamento, a gente analisa essas coisas separadamente, mas quando a gente olha junto, né, quer dizer, então a gente vê se existe uma oportunidade, né, e a empresa tem competências para atacar, né, quer dizer, está na área de domínio da empresa, quer dizer, você tem que entrar naquilo. Né? Então, por exemplo, agora o mercado imobiliário está crescendo novamente, você é uma empresa de construção que tem competência para trabalhar na área residencial, você tem que entrar nisso. Né? No outro extremo, quer dizer, você tem um cenário externo que é desafiador, um cenário econômico que é desafiador num determinado segmento, quer dizer, você tem pouca competência naquilo, você tem deficiências naquele produto ou naquela linha de atuação, quer dizer, você tem risco de estar atuando ali. Então, né, você tem que se defender de alguma forma, a tua estratégia tem que trabalhar ali com, ou você sai daquela linha de produto, né, ou você vende, ou você para, ou você tenta, né, defender aquilo de alguma forma. Né? Eu tenho uma deficiência, vou contratar pessoas novas, vamos montar uma equipe nova, ou vamos modernizar a fabricação, né? Quer dizer, então a tua estratégia, ela tem que balancear isso aí, né? Entre o ataque e a defesa, né? Meio como um time de futebol também, né? Quer dizer, você pode, né, ter empresas que olham muito para as competências e focam nas oportunidades, nas competências, tem empresas que balanceiam essa coisa toda um pouco mais, né, e aí vai de cada cultura organizacional, tá? Deixa eu olhar a hora aqui, deixa eu ver quanto ainda falta para a gente ver o quanto que eu consigo avançar ainda com vocês. Porque isso aqui também está no outro material mais à frente. Então, você tem níveis de planejamento, a gente já olhou isso, né? Os planos, etc. Aqui tem uma ideia de que, né, o alto nível da organização olha no longo prazo, o operacional olha no curto prazo, quase no diário, né? Um é macro orientado, o outro é micro orientado, né? Os níveis de planejamento, uma outra forma de olhar, né? Obviamente,
os objetivos influenciam os planejamentos, mas influenciam também as políticas organizacionais, e as políticas se são detalhadas dentro da organização com normas, procedimentos, regras e regulamentos. Então, essa coisa precisa ter um equilíbro também. Tá? E aí tem alguns modelos, né, de planejamento estratégico. Tem esse do Steiner. Né? Eles não mudam muito de um para o outro, eu não vou ficar olhando detalhadamente com vocês isso. O do Rambo, né, é de uma retroalição, né, um PDCA básico. O do Odiorne, né, deixa eu ver se tem mais algum aqui. Deixa eu ver o que eu ainda quero mostrar disso aqui. Então, deixa eu vir aqui na apreciação crítica. Então, assim, planejamento estratégico é algo que surge aí nos anos 60, né, se torna extremamente relevante para as empresas nos anos 70 e 80, principalmente. Tá? Depois ele é um pouquinho abandonado enquanto planejamento, né, mas a função estratégia é algo que permeia todas as organizações hoje, né, da alta gestão ao nível mais baixo. Isso é o que está no material que está gravado para vocês. Né? Como eu comentei, a gente tem um encontro da quinta-feira que vem, né, que será síncrono, né, aqui, presencial, digamos assim. Na sexta, aí, a sexta e o da outra quinta, é um material que eu vou deixar gravado para vocês, que tem a discussão de estratégia, né, eu preciso trabalhar o conceito e algumas ferramentas primeiro, né, a própria matriz SWOT, modelo das 5 forças, do Porter, cadeia de valor, etc. E no segundo momento, a visão, a ideia de planejamento estratégico em si, como ele funciona. Né? Eu corri um pouquinho aqui porque isso está bastante detalhado lá para vocês. Tá? Essa ideia da estratégia, né, a apreciação crítica dela, é que ela é uma faca de dois gumes. Quer dizer, ela é importante porque fixa uma direção para a organização, tá? Mas ela pode, né, ela tem consistência, né, ela canaliza ali, focaliza os esforços organizacionais, mas ela pode também, né, levar a empresa por um caminho errado. Né? Quer dizer, se você assume premissas equivocadas no teu planejamento, né, você pode estar fazendo, né, levando a empresa para o buraco, né, e de uma forma praticamente consensuada. Né? Tá todo mundo junto, concordando em caminhar para o buraco. Tá? Acho um pouquinho exagerada essa visão, mas ok. Tem alguns pecados capitais, quer dizer, essa ideia de que quem faz o planejamento estratégico, né, precisa ser a alta gestão, e muitas vezes não é. Quer dizer, acaba sendo delegado para uma assessoria, às vezes para uma consultoria externa, né, e aí você acaba tendo problemas no que é planejado. Tá? Então, alguns projetos terem uma série de dificuldades, né, com esse tipo de abordagem. Tá? Principalmente quando era planejamento estratégico, realmente com essa visão neoclássica. Tá? Quando passou a ser a função estratégia no âmbito da organização, isso aí melhora um pouco. Mas mesmo assim, eu já vi casos que, por exemplo, o Centro de Tecnologia Mineral, onde eu trabalhei, fez um planejamento estratégico se baseando num documento, num estudo setorial do Ministério de Minas e Energia. Esse estudo do Ministério de Minas e Energia era absolutamente assim, absurdo. Né? E aí o planejamento ficou colocando assim, metas e posicionamentos completamente fora da realidade, né? Porque foi baseado num cenário, né, que não era realista. Tá? Essa ideia também que o planejamento estratégico ele se torna cada vez mais elaborado e complexo. Né? E as empresas nos anos 60 e 70 criaram lá diretorias, gerências, diretorias de planejamento estratégico. Então acaba que você olhava o planejamento como um problema
daquele departamento. Então, se ele não funcionava, o problema era do departamento que fez. Não era da execução, né, não era da falta de envolvimento do restante da organização, etc. Tá? Então, com isso, os sistemas de planejamento eles acabavam não produzindo resultados devido a uma centralização num determinado setor. Né? E é isso que muda a partir dos anos 80. Tá? Então, tem uma série de críticas aí. Né? O planejamento estratégico, às vezes, ele deixa fora questões culturais da empresa, aquela questão da organização informal, ele focaliza muito na formal, né? Ele tenta empurrar, às vezes, metas que não são factíveis, né? Tem um certo descolamento da visão da gestão em relação, né, ao mercado, à realidade do mercado ou à realidade da empresa. Né? Em geral, quando a empresa faz uma autoavaliação, ela tende a fortalecer, né, a supervalorizar as suas competências, né, e a subavaliar as suas deficiências. Né? Até por conta da cultura organizacional. Isso é bastante comum. Né? Então, assim, você acaba, às vezes, achando que você tem mais competências do que você tem, né, e os problemas você varre para debaixo do tapete. Então, por isso que é importante, muitas vezes, você ter uma assessoria externa, né, que faça essa avaliação, né, que te permita conhecer essas suas deficiências, né, de uma forma mais estruturada. Tá? Você tem críticas aí pontuais, eu não vou entrar nisso com vocês. Quero olhar também os benefícios da APO. Tá? Quer dizer, claro que ela deixa, né, uma série de benefícios do ponto de vista organizacional, essa coisa está aí até hoje, né, não do planejamento estratégico em si, mas né, a administração por objetivos como um todo. Quer dizer, padrões claros para controle, melhoria no planejamento, avaliação mais objetiva, etc. Tá? Claro que benefícios vêm junto com problemas, né? Quer dizer, essa ideia, às vezes, de você perseguir um objetivo de uma forma rígida, ela acaba sendo excessiva, né? Ela acaba sendo incoerente, gerando estresse, gerando, né, atritos dentro da organização. Né? Às vezes você focaliza em resultados que são mais facilmente mensuráveis porque em relação a outros, porque os outros, né, que podem ser até mais importantes, mas são de difícil mensuração. Tá? Em algum aspecto, a burocracia, o papelório que isso gera. Né? Bom, essa ideia aí também de você, às vezes, coagir subordinados e ter metas que são objetivos que são incompatíveis com a realidade. Tá? Claro que essa coisa ela não entra do dia para a noite nas empresas, você tem uma transição, né? Quer dizer, então a APO ela começa a ser implantada nos anos 60 em várias empresas e aí vai sendo aperfeiçoada. Né? O próprio Drucker, né, passou 40 anos escrevendo sobre isso. Né? Essa coisa ganha uma nova ênfase com as técnicas japonesas de produção, depois ganha uma outra ênfase com a tecnologia de informação, né, e os sistemas de informação gerencial. Né? Então, isso é uma evolução que vai acontecendo ao longo do tempo. Né? E a empresa ela sai de uma visão de olhar o hoje para uma visão de olhar o amanhã. Né? O que ela quer ser, para onde que ela está caminhando. Tá? Então, essa é a ideia aí que eu tinha para tratar com vocês sobre administração por objetivos, e aí a gente fecha o capítulo 10, quer dizer, ontem e hoje a gente fechou aquele miolo, né, de conteúdo, tá, que estava entre os capítulos 7 e 10. Como eu falei para vocês, parecia muita coisa, mas na prática não é tanta coisa assim. Tá? Deixa eu fechar meu PowerPoint, deixa eu... Well, that's all, folks. That's my line. Step aside, babe. Let a star do this. That's all! That's all, folks. Can I go home now?